na primeira, você podia fazer na segunda, na quarta ou na quinta posição, por exemplo, né? E aí, às vezes, por comodismo, a gente faz na primeira posição, né? Então é isso aqui. O exercício é esse, tá? Deixa eu mostrar o violino de costa aqui para vocês verem como é que eu mudo de posição. Ó. Vocês perceberam o que eu estou fazendo? Eu não estou acompanhando o primeiro dedo, o dedão sempre com o primeiro dedo. Eu estou descendo o dedão junto com o primeiro dedo. Eu estou descendo o dedão em lugares diferentes. Eu estou mudando de posição só com a mão e o dedão ele pode ir antes, ele pode ir depois. O dedão ele tem que ser independente na hora da mudança de posição. É muito bom que isso aconteça, você não depender do dedão. E você vai ajeitando o dedão. Você ajeita ele. Você vai ajeitando. Não vai deixar ele lá atrás também. Você muda de posição, depois sobe com ele. Ou o contrário. Ou o contrário. Para mim, não é tão cômodo fazer o contrário, mas às vezes eu faço. É ótimo, né? Ó. Vocês viram que eu antecipei o dedão nas duas vezes. Eu antecipei, ó. Eu antecipei o dedão. Quer dizer, essa independência do dedão é muito importante que vocês conquistem isso nesse estudo. Esse estudo aqui, talvez vocês não tenham ouvido falar, nesse Sebre Fica para os 8. Mas, gente, o mundo inteiro estuda esse negócio aqui. Principalmente Nossa, quando eu comecei a estudar, todo mundo tocava isso aqui. Todo mundo, né? Na década de 90, lá, o pessoal só fazia esse exercício. O pessoal não estudava escala e só fazia isso. No mundo inteiro era assim. Hoje em dia, eu acho que faz menos, né? Acho que o pessoal tem bastante opção, né? Tem várias opções, então. Mas isso aqui é muito legal, isso aqui é muito importante, né? E ele vai, e conforme você vai indo pro agudo, você vai ter que ir adaptando. Por quê? Porque você tem um corpo do violino aqui, né? Aí você tem que adaptar. Vou supor. Aqui, ó. Então, conforme vocês forem subindo, né? Ele vai até aqui, ele vai até aqui. Então, vocês têm que ir moldando o dedão aqui nas posições mais altas. Isso é uma coisa que eu noto em vários alunos também. Deixa eu ver. Irmão Edivan, o irmão quer fazer alguma pergunta? Quer aparecer na tela? Falar alguma coisa? Eu vi que o irmão entrou agora. Não? Tá em paz? Se quiser falar, é só chamar. O irmão vai tocar? Vai tocar hoje pra gente um pouquinho? Ah, poxa vida, gente. Vocês têm que ter mais coragem. Então, é uma coisa que eu noto muito nos alunos. Eles aparecem lá para fazer aula, tá? Até aluno antigo. Até aluno antigo. Aí vai mudar a disposição, vai fazer que a gente estuda bastante escalas nos alunos, né? Então, escala, né? Então, quando você vai subindo para o agudo, você precisa moldar a mão com o corpo, porque senão o seu não chega. Se você deixar a mão para baixo, se você deixar o braço para trás, você vai para o agudo, você começa a desafinar, mas não porque você tem problema de afinação, não, porque a sua mão não está preparada. Você deveria ter jogado a mão para frente. E se for muito agudo, olha o meu dedão como ele faz, ó.
meu dedão. Ele chega a fazer isso, ó. Ó, se for muito agudo, é isso aqui, ó. O dedão vem para cá. Por quê? Porque vocês têm que dar uma posição boa, porque tem que fazer, né? Se for fazer um vibrato, alguma coisa, tem que dar uma posição boa. Se tiver com a mão assim, não vai conseguir fazer vibrato nenhum. Então, essa passada de mão aqui, ó, de braço, né? É muito importante que ela aconteça, é muito importante, né? E o dedão, esse dedão aqui, ó, ele tem um papel fundamental para que isso aconteça. Quando vocês vão indo pro agudo. Não só na corda Mi, mas na corda Sol também, em todas as cordas. Então, o dedão, ó, olha o papel do dedão, conforme vocês vão indo pro agudo. Então, tem aqui, por exemplo, né? Porque, assim, esse exercício, essa figura, ele faz em todas as cordas. Então, aí fez a corda Sol, aí vai para a corda Ré. Vai para a corda Ré, vai para a corda Lá, depois vai para a corda Mi. Isso se estuda lento, tá? Eu estou fazendo um pouco mais rápido para chegar onde eu quero chegar. Deixa eu ver uma posição aqui com a câmera. Aqui. Observe o meu dedão, tá? Conforme eu vou indo para o agudo. Observe o meu dedão. Vai até aqui. O estudo vai até aqui. Mas olha como está meu dedão. Olha aqui meu dedão. Se eu tivesse com o dedão aqui, ó, eu já ia desafinar. Por quê? Porque a minha mão, ela não ia estar pronta. Ela não ia estar apta para tocar nas posições mais agudas. Então, isso é uma coisa importante. Então, esse movimento que o braço ele vem acompanhando conforme vocês vão mudando de posição, é muito importante que aconteça. Esse movimento do braço que vocês vão usar, ele não acontece só na mudança de posição, ele não precisa acontecer só na mudança de posição, por exemplo. Às vezes, vocês querem esticar mais o dedo. Vamos supor, eu quero fazer uma extensão. O que é extensão? Extensão é isso aqui. Eu estou na primeira posição. E eu quero fazer, eu vou até o Fá, que o Fá, esse Fá aqui, ó, né? Quarto dedo aqui na corda Mi, teoricamente não, ele é na segunda posição. O Fá, ele já não está mais na primeira posição, ele está na segunda posição. Engasguei com o chá aqui. O Fá está na segunda posição. O que é a extensão? A extensão é quando você não quer sair da primeira e quer fazer o Fá. Você faz uma extensão, um puxadinho. Sabe o puxadinho? Ó. Você não mudou de posição, a sua mão está na primeira posição, mas você estendeu o dedo, você fez uma extensão. Sem precisar mudar de posição, você chegou no Fá. E não é só no Fá que isso acontece. Você pode fazer uma extensão para o Sol, por exemplo. Olha só. Ó, eu tô com a mão na primeira posição, mas o meu terceiro dedo está aqui, ó, na terceira. Eu fiz uma extensão. Ao invés de subir para a terceira, eu estendi o dedo para ele chegar até a terceira sem eu precisar sair da primeira. Esse tipo de coisa acontece. Quando você vai tocar alguma música, você vai tocar Paganini. Paganini acontece muito isso. Tem situações que você vai tocar décimas, né? Aquelas coisas, né? Aquelas décimas, né? Então é isso. Você tem que abrir muito a mão, né? Você tem que fazer isso aqui. Então, nessas horas, você pode estar usando o cotovelo para auxiliar. Então, o cotovelo ele auxilia nessas horas. Por quê? Porque quando você joga o cotovelo, ó, você está com o cotovelo reto aqui. Quando você joga ele um pouquinho para cá, ó,
olha o que acontece com a mão, com a abertura da mão. Quando você joga, ó, imediatamente a abertura da sua mão ela começa a se expandir. Você tem mais abertura na mão. Conforme você vai jogando, ó, você tem ainda mais abertura na mão. Se você coloca o braço para trás, ó, o que acontece, ó, colocar o braço para trás, ó, a abertura da mão ela diminui, ela comprime. Você já não tem aquela habilidade de esticar o quarto dedo como você tinha antes, né? Então, essa questão do cotovelo, de vocês passarem o braço para mudar de posição, vocês não vão só usar na mudança de posição, vocês vão usar um monte de situação na vida de vocês. Para fazer corda dupla, o tempo inteiro. Vocês vão ouvir falar sobre isso o tempo inteiro para fazer corda dupla. Porque a corda dupla tem uma questão de que você abre e fecha a mão. Às vezes você fecha, dependendo da corda dupla, às vezes você abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E tem situações que o cotovelo ele é primordial para que isso aconteça. Não quero encher muito a cabeça de vocês, mas o ideal, a princípio, o importante é que esteja relaxado, que vocês sintam que quando vocês vão mudar de posição, o cotovelo conduz a mudança de posição. O cotovelo antecipa a mudança de posição. Tá? Seria ótimo se algum de vocês pudesse tocar pelo menos o primeiro compasso. Essa mudança de posição simples, gente, é simples. É isso aqui, ó. É isso, não precisa nem olhar para a partitura. Você aprende a nota ali, você faz na hora. É muito simples, né? Para a gente poder investigar um pouquinho quais as tendências que vocês estão fazendo, para eu poder usar vocês como cobaias de exemplo, para eu poder também explicar sobre outras coisas. Eu estou falando aqui, mas estou falando sobre os meus problemas. Às vezes, quando vocês tocam, vocês demonstram algum outro tipo de problema, eu vou abordar uma outra coisa, um outro assunto que tem a ver com isso. Quem quiser colaborar, e não só agora, mas sempre que puder estar colaborando e tocando um pouquinho, né? Nem que seja um compasso, só para a gente ver, seria muito legal. Então, isso tem que funcionar. Essa questão do braço para mudança de posição tem que funcionar. A mudança de posição, ela precisa ser antecipada. O segredo da mudança de posição é esse. Sempre falo, a mudança de posição precisa ser lenta, não pode dar tranco nela, não pode ter tranco, tem que ser lenta e tem que ser antecipada. Você tem que antecipar a mudança de posição justamente com o braço. O braço antecipa a mudança de posição antes que ela aconteça. Por isso que é antecipar. Ó. Quer dizer, a mudança de posição vai acontecer no si. Só que antes do si, o meu braço ele já está se preparando para na hora da mudança. Olhem, percebe, olhem para cá. Ó. Aí vocês voltam. Ó, de novo, vai ter outra mudança de posição. Ó. Prepara. Aí vocês vão perguntar, nossa, mas se cada vez que eu for preparar eu fizer isso, vai ter uma hora que não vai ter limite, né? O braço vai parar lá não sei aonde. Não, mas é que tá. Vocês fazem o movimento, mas de repente vocês voltam. Vocês, sabe, relaxem aqui e voltem. Né? Vocês vão e voltem. Vão. O braço tem que estar disposto a fazer isso. Né? A não ser que vocês estejam lá em cima, numa posição bem realmente desconfortável, aí não dá para ficar voltando com o braço. Né? Você vai com o braço e vai ficar. Você está aqui em cima, não tem o que fazer. Né? Mas aqui embaixo dá para você ir e voltar. Ó. Então, o braço o tempo inteiro assim, ó. O tempo inteiro assim, antecipa e volta, antecipa e volta. E quando vocês têm isso aqui, vocês estão relaxados. Quando a mão esquerda de vocês está relaxada,
o braço esquerdo de você está relaxado, o ombro de você está relaxado. Você simplesmente não tem problemas técnicos. Porque os problemas técnicos... O que é o estudo da técnica? Ah, eu vou estudar técnica porque eu acho aquela técnica bonita. Ah, eu vou estudar aquela outra técnica porque eu acho ela feia. Não vou estudar aquela outra técnica porque eu acho ela feia. Não, o objetivo da técnica não é esse. Não é esse. O objetivo da técnica é você achar um jeito de fazer alguma coisa estando relaxado. Porque o que é a má técnica? Não existe má técnica, mas quando ela se torna má, é quando você vai fazer uma mudança de posição e trava ou alguma coisa, faz uma mudança de posição, né? Aí não prepara, não faz a preparação. Aí a mudança de posição não dá certo. Aí não dá certo, aí a mão fica mal posicionada, aí aqui já começa a tensionar. Porque assim, tudo que fica parado no treino começa a tensionar. Qualquer coisa que fica parada, ela tensiona. Por isso que toca sem espalheira, porque o virilho tem que estar o tempo inteiro em movimento, ele tem que estar aberto a movimento, movimentos horizontais, não verticais, não isso aqui tensiona. Horizontal. E é o tempo inteiro em movimento. Por mínimo que seja o movimento, braço também, ó, para fora, para dentro, lembra que a gente trabalha no Magum? Para fora, para dentro, pulso, dedos, tudo que fica parado no violino, ele vai passar para a etapa da tensão. Ele vai tensionar. Então, tudo tem que estar em movimento. Então, a boa técnica é quando você consegue fazer as coisas de forma relaxada. Ponto. É simples.